Salve, salve galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal, gente. Isso é muito importante para que essa aula possa chegar em todo o Brasil. Na aula de hoje, vamos dividi-la, essa aula 03, vamos dividi-la em duas etapas, em dois momentos. Vamos falar das entradas e bandeiras, que é muito fácil, e depois vamos falar das invasões estrangeiras. Dá uma pausa. Na segunda parte, iremos falar da gênese do exército, e as questões de limites, tá? Trago muitas informações, muitas imagens interessantes, muitas fotos que eu tirei aí pelo Brasil e até mesmo fora. Vi de perto, né? Essa história é muito maravilhoso. Então vamos lá, gente, sem enrolação. Entradas e bandeiras. Até o fim do século XVI, a colonização portuguesa limitava-se a alguns pontos do litoral brasileiro. Os portugueses tinham um certo receio de adentrar o Brasil. Também Naconda, índio que come gente, malária, tudo, o papão, tudo que você possa imaginar, né? Tiranossauro Rex, um monte de cobra assassina por aí, os caras tinham medo. Tem um historiador que ele fala muito sobre isso, que durante muito tempo os portugueses eles foram que nem caranguejos, só ficavam pela beira, só ficavam pelo litoral. Só que tinha os carinhas aí, gente, vida louca. Esses carinhas vida louca eram os bandeirantes, tá? Devido à suspensão da linha do Tratado de Tordesilhas, a colonização expandiu-se para o interior. Em que momento o Tratado de Tordesilhas perde a sua razão de ser? A partir do momento que ocorreu o quê? A União Ibérica. A União Ibérica foi o momento que Filipe II, rei da Espanha, também transformou-se, né, em rei do Brasil. Numa determinada aula eu explico isso para vocês aqui no canal, né? Rei do Brasil, rei de Portugal. Então, gente, expedições nesse período colonial, a partir do século XVI principalmente, elas vão conhecendo o sertão do Brasil, vão conhecendo o interior do Brasil. Existiam expedições que eram organizadas pelo governo e existiam expedições que eram organizadas por comerciantes, pela iniciativa privada, podemos assim dizer. As expedições oficiais eram chamadas de entradas. As expedições não oficiais eram chamadas de bandeiras. Essas não tinham limite de tempo e de geografia, viajavam por todo o território brasileiro e até mesmo espanhol. Esse movimento bandeirantista ele foi muito forte, principalmente em São Vicente, em São Paulo, uma das primeiras áreas de colonização aqui da nossa história, da história do Brasil. O que aparece em prova, gente, que essas entradas e bandeiras elas eram muito limitadas, então elas não contribuíram muito para o conhecimento e o desbravamento do interior brasileiro. Didaticamente, gente, nós dividimos esse movimento bandeirantista em três fases, em três momentos, que estão ocorrendo, gente, de forma paralela, tá, gente? Não pensa que aconteceu um, depois aconteceu outro, depois aconteceu o terceiro. Não, tá? Estão ocorrendo de forma conjunta no mesmo período histórico. O bandeirantismo de apreensão, o bandeirantismo de prospecção e o sertanismo de contrato. É isso que eu vou explicar para vocês aqui. O bandeirantismo de apreensão é aquele, gente, simplesmente, né, onde os bandeirantes eles iam buscar indígenas para serem escravizados. Então aí, gente, tinha escravidão, tinha violência, tinha tortura, tudo de ruim que você possa imaginar acontecia aqui nesse momento, tá bom? Fortaleceram-se durante o domínio holandês, daqui a pouco nós vamos ver isso. Esses conquistaram regiões fornecedoras de escravos. As capitanias que pertenciam aos portugueses ficaram sem escravos, e aí era necessário buscar em algum lugar, né? Então foram para o interior do Brasil. Eles eram capturados nas missões jesuíticas do sul, pois já serem aculturados.
Então aqui você vai observar conflitos entre bandeirantes e religiosos. Aqui nós temos alguns exemplos, né? O padre Antônio Vieira deixou registrando em carta de 1653 a crueldade da bandeira de Raposo Tavares. Então, Raposo Tavares é um dos bandeirantes desse momento aqui, extremamente violento. Tanto as bandeiras como as missões promoveram interiorização da colônia. O que são missões, gente? São missões religiosas. Eles estão falando aqui, olha, dos jesuítas, dos franciscanos, dos mercedários, etc. Aqui, olha, aqui você vê uma obra em homenagem aos bandeirantes lá em São Paulo, né? Ela foi construída em 1953. Ela fica ali na frente do Ibirapuera, ok? Aqui você tem um mapa, né? Que mostra como os bandeirantes eram vida louca, desguiados, né? Eles eram moleque bicho, meu. Olha aqui, teve um cara que ele... Raposo Tavares, ele saiu de São Paulo e foi parar próximo de Cametá, no estado do Pará, beleza? Você vê bandeirantes aqui no Mato Grosso, aqui para Goiás também, e logicamente fazendo serviço de mercenários no Nordeste. Nordeste, quase não sai. Bandeiras de contrato. Eram expedições organizadas por senhores de engenho e donatários que contratavam bandeirantes para sufocar revolta de índios e negros. Era um serviço de mercenários. Um grande exemplo foi Domingos Jorge Velho, responsável pela destruição de Quilombo dos Palmares. Correto? Então aqui uma homenagem a ele no interior de São Paulo. Quem era o bandeirantismo de contrato, o sertanismo de contrato? Ah, o filho de Deus ali está me devendo um dinheiro. Toma esse dinheiro aqui, Jorge Velho, e vai lá cobrar ele. Olha, o filho da mãe bem ali, bandeirante, ele meteu o chifre em mim, vai lá e mate ele. Então, gente, eram verdadeiras milícias esse sertanismo de contrato. Bandeirantismo de mineração, nós já falamos aqui, inclusive na aula de economia mineradora durante o período colonial. Eles foram responsáveis pela descoberta do ouro lá no final do século XVII, já que eles andavam pelo interior do Brasil, principalmente seguindo o leito dos rios. Foram eles que encontraram o ouro de aluvião, né? Ou também conhecido como ouro de fascação. Então aqui nós temos outros nomes, né? Antônio Rodrigues, Antônio Dias, Borba Gato. Teve até uma polêmica há uns anos atrás sobre o Borba Gato. Tem uma estátua, né, dele lá em São Paulo, a galera foi lá e botou fogo. Porque homenagear escravocrata hoje é inaceitável no século XXI, né? Mas tem historiador que diz que também a estátua faz parte da história, né? E tem um significado, aí rola uma grande polêmica. Invasões estrangeiras. Presta atenção, isso vem muito em prova, muito em prova. E o que é mais cobrado em prova, gente? A invasão dos franceses e dos holandeses. Tivemos invasão dos ingleses, tivemos invasão dos espanhóis, mas o que é cobrado em prova são essas duas, beleza? Então vamos lá. Primeiramente vamos falar dos franceses. Isso aqui já veio 1 zilhão de vezes em prova. Tem gente que faz as provas aí dos concursos, prova do ensino fundamental, ensino médio, sargento exército, depois vai me agradecer. Professor, o que você falou veio na prova, o senhor é muito bom. Não, cara, é muito fácil isso daqui. Villeneuve, Nicolau Durand Villeneuve, 1555. O que tu tem que memorizar aqui, filho de Deus? Que século é esse? Século XVI, tá? Falar em Villeneuve, gente, pode fechar os olhos. É Rio de Janeiro. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro e fundaram ali uma colônia chamada de quê? França Antártica. Ou Antártida, tanto faz, tá, gente? Não foi fácil. Eles tiveram muita resistência ali dos governadores gerais. Beleza? Só foram expulsos ali depois de muitos e muitos anos de luta.
construíram um forte e aliaram-se a quem? Aos tamoios. Então formaram, gente, tipo aqui uma gangue. A galera da França com os tamoios e os portugueses com outras tribos indígenas. Como aqui, olha, os terminós, quase não sai. E aí foi porrada, facada, chifrada, arco e flecha com mira laser, cavalaria aérea. O bagulho foi muito doido. Tá? Por que eles estão tentando dominar essa região, gente? Porque é uma região mais ao sul do território brasileiro. Ali eles poderiam conquistar muito mais para o Brasil, ali eles poderiam desenvolver a economia açucareira, ali eles deveriam promover uma colônia, até mesmo de povoamento, com o objetivo de ficar ali, com o objetivo de se fixarem no território. Ok? Por volta de 1567, após aproximadamente 12 anos de luta, eles foram expulsos com a ajuda do Estácio de Sá, sobrinho de quem? Men de Sá. Beleza? Quem foi o Men de Sá? O terceiro governador, tá, geral do Brasil. Né? Você tem 3 governadores, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Men de Sá. Quase falha aqui a memória. Belezinha? Rio de Janeiro, Vilenagom, século XVI, tá? Confederação dos Tamoios, quando os indígenas se uniram para lutar contra os portugueses. É isso que vem na sua prova. Só que os franceses, gente, eles não desistiram. Eles queriam tomar outras partes do território brasileiro. E aí eles foram para a França, pediram apoio e anos depois eles voltaram e fundaram São Luís do Maranhão. Que eles não chamavam inicialmente de São Luís do Maranhão, eles chamavam de França Equinocial. Então presta atenção, filho de Deus. França Equinocial, Maranhão. França Antártica, Rio de Janeiro. Beleza? Na tua prova ele pode inverter isso daqui. Dizer que a França Equinocial era o Rio de Janeiro e que a França Antártica era o Maranhão. Então, com o mesmo objetivo, gente, tentando dominar agora nesse caso uma das entradas ali do norte do Brasil, eles estavam buscando controlar as drogas do sertão e promover ali, quem sabe, uma colônia de exploração, né? E só que os portugueses não deixaram, né, gente? Principalmente durante a União Ibérica, ok? Essa foto aí é minha. Alguns anos atrás fui lá em São Luís do Maranhão. Fui no Maranhão, visitei várias cidades. Essa foto também é minha. Palácio dos Leões, muito bonito. Essa foto já não é minha, eu não encontrei a que eu tinha dessa. Aí, gente, é do Palácio dos Leões para a direção das águas, tá? E aqui é outro ângulo, né, do Palácio dos Leões, porque tem uma parte baixa aqui na cidade. Aqui é a parte alta, né, onde está o forte. Embaixo passa aí uma avenida, uma importante avenida de São Luís do Maranhão, tá? Durante o período de Luís Filipe, estando como rei de Espanha, Portugal e Brasil, ele organizou expedições militares que subiram pelo norte do país e foram gradativamente expulsando os estrangeiros. Em João Pessoa, né, em Rio Grande do Norte, em Fortaleza, e aí chegaram no Maranhão e depois em Belém do Pará, com Francisco Caldeira Castelo Branco. Ok? Maranhão aqui, considerado oficialmente a capital, São Luís, para os portugueses, 1615, e Belém do Pará, em 1616. Pode ver que é na sequência, tá? Então, gente, muito simples, muito fácil, né? Já a holandesa, gente, é diferente a parada, tá? Porque eles ficaram muitos mais anos. Eles conseguiram se desenvolver economicamente de forma mais eficaz. Por que os holandeses invadiram, né, o Brasil? Porque eles estavam aqui, olha, focados no açúcar. Na época,
o açúcar é um verdadeiro ouro branco, né? Isso a gente estuda na aula de economia açucareira, antes lá da mineração. Quando Portugal e suas colônias ficaram sob o domínio espanhol, Filipe II, a Espanha católica estava entre guerra com a Holanda protestante, que a Holanda depois vai ser integrada ao Império Espanhol. Os espanhóis, então, fecharam os portos da Espanha, de Portugal e das colônias a navios holandeses. Ou seja, uma treta entre Espanha e Holanda. Os espanhóis vão dizer: vocês não vão mais ter acesso ao açúcar do Brasil. Os holandeses falaram para os espanhóis: tua mãe. O professor, não estou entendendo nada. Gente, preste atenção. Eu estou falando da União Ibérica. Tem que estudar a União Ibérica, tá, gente? O que foi a União Ibérica? Durante aproximadamente 60 anos, a Espanha dominou Portugal. Foi isso, professor? Sim, existia o Filipe II, safadinho, que era rei de quem? Da Espanha. Então, se a Espanha domina Portugal, a Espanha domina quem também? Domina a colônia portuguesa. Quem é essa colônia portuguesa? O lindo e maravilhoso... Meu Deus, esse B ficou muito noiado. Lindo e maravilhoso Brasil. Ok? O Brasil pertencia a Portugal, só que agora pertence à Espanha também. Então, a Espanha vai fechar o Brasil para o açúcar, para negociações de açúcar holandeses. E o holandês falou: beleza, já que tu não quer me vender de boa, eu vou lá e vou invadir a parada. Os holandeses, para comerciar com a África e com as Américas, criaram uma empresa específica. Cuidado com isso em prova. Companhia das Índias Ocidentais. Tu vê isso daqui, gente? Companhia das Índias Ocidentais, uma parceria público-privada, muito dinheiro, muitos navios, né? Pode fechar os olhos, estamos falando de holandeses. A primeira invasão holandesa ocorreu onde? Na Bahia. Só que eles não aguentaram ouvir a Ivete Sangalo e saíram fora. Não, gente, não foi isso, né? Eles não conseguiram, gente, trazer para o lado deles, financeiramente, os senhores de engenho, tá? Algo que vai ser bem diferente em Pernambuco. Os senhores de engenho e a população refugiaram-se no interior e organizaram a resistência, sob a liderança do bispo Dom Marcos Teixeira. Eles botaram os holandeses para fugir. Em 1625 chegou ao Brasil o apoio militar dos portugueses. E aí conseguiram expulsar os holandeses da Bahia. Esse apoio militar, essa esquadra, foi apelidada de Jornada dos Vassalos. Então a presença dos holandeses na Bahia foi muito, muito curto, tá? Olha aqui, gente. 1624, bem aqui você tem 1625, tá bom? Um ano. Chegamos aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco o negócio foi diferente. 1630. Quem era o governador de Pernambuco? Matias de Albuquerque. Isso aqui, o Matias de Albuquerque aparece muito, gente, para a história de Olinda e Recife. Uma vez eu dei aula para a Guarda Municipal de Olinda. E aí a gente falava muito sobre esse indivíduo aqui, né? Ele foi para o interior, organizou a resistência, organizou táticas de guerrilha. Mas aí, gente, eles não conseguiram dominar, expulsar os holandeses. Por quê? Porque eles contaram com a participação de um X9, de um cagueta, de um delator. Não sei como vocês falam aí na região de vocês. Então, Domingos ensinou os holandeses como chegar
e destruir o arraial de Bom Jesus. Ele era, como diz aqui o texto, o conhecedor da região. E aí os holandeses venceram militarmente os pernambucanos. Mas sabe por quê, gente? Eles conseguiram ficar na região por conta disso daqui. Eles não só dominaram a região militarmente, eles dominaram economicamente. Os holandeses investiram milhões e milhões e milhões aos senhores de engenhos brasileiros e portugueses. Aí, meu amigo, ei, senhor de engenho, eu vou te emprestar 50 mil. Tu me paga só quando tu quiser. Ei, senhor de engenho, eu vou te emprestar 20 mil. Tu me paga depois. Ei, senhor de engenho 03, eu vou te prestar 100 mil. Aí, papai, os portugueses e brasileiros que comercializavam com açúcar começaram a amar os holandeses. Começaram a torcer pela seleção holandesa. Eu amo Amsterdã, né? Laranja mecânica. Tem que ter referencial para entender essa minha piada sem graça. Após a conquista de Pernambuco, os holandeses passaram a dominar territórios pertencentes a, respectivamente, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né? E olha aqui de novo, quem aparece aqui, São Luís, né? Então São Luís foi alvo também dos holandeses. Foi difícil, né, gente, para o Estado português assegurar o território. Tanto, gente, quando vocês já forem bem sucedidos na vida, vocês vão pegar o lindo carro de vocês e vão viajar da Bahia a São Luís. E vocês vão lembrar da aula mequetrefe do professor Rogério. Na Bahia tem forte, em Recife tem forte, em Rio Grande do Norte tem forte. Como é o nome da capital do Ceará? Fortaleza. São Luís tem forte, Belém tem forte, Macapá tem forte. Por que tanto forte? Para se proteger dos inimigos. Por isso que os portugueses construíram vários e vários fortes, né? No Rio de Janeiro, então, nem se conta. Então, gente, dominaram o setor, tá? Dominaram a região. E para cá, para Pernambuco, para Pernambuco, eles chamaram um governador, um holandês. Então, sob a administração de Nassau, Maurício de Nassau, a expansão holandesa no litoral Atlântico Norte parecia alcançar projeções cada vez maiores. 145 lideranças que assinaram um tratado político com os holandeses. Olha só que legal. Era só sucesso. O Nassau concedeu liberdade religiosa a católicos e judeus. Quando você vai lá em Recife, você observa lá a mesquita, né? A presença mesquita já. Você vê vários templos religiosos, não somente católicos. A Companhia das Índias Ocidentais reclamava dos excessivos gastos de Nassau. Haja Nassau emprestar dinheiro para a galera e não cobrava. E começou a pressioná-lo para que cobrassem os senhores de engenho os empréstimos, o quê? Que estavam atrasados. Em Nassau, tu tem que cobrar esses brasileiros. Eles vão te dar canelada. Eles são caloteiros, ou seja, eles não vão pagar. Cada região no Brasil tem uma gíria, né? Para a pessoa que não gosta de pagar. Ei, sua caloteira desgraçada. Pois bem, o brasileiro não queria pagar. Nassau acabou por se demitir, né? E voltou para a Holanda. Aí os holandeses foram com tudo para cima dos brasileiros. Só que os brasileiros falaram, ei, vai te lascar, meu irmão. A gente não vai pagar nada, a gente não vai pagar impostos. Se você vier pegar o meu engenho, você vai ver só. Então tá aqui, gente. Daí surgiu a reação brasileira e portuguesa. Aqui, gente, presta atenção. Brasileiros mais portugueses contra quem? Quem eles amavam no passado aqui? Contra os holandeses. Esse processo histórico nós chamamos de insurreição pernambucana. Uma grande revolta dos pernambucanos com brasileiros e portugueses contra os holandeses. Porque os holandeses cobraram as dívidas atrasadas, aumentaram impostos, tomaram terras de brasileiros e agora mudaram a posição do Maurício de Nassau. Queria que todo mundo
seguisse a religião deles. Os brasileiros falaram, tua madrinha, lá vai o cavalo prata. Cavalo prata tem que ter referência, né, para entender, né? São os carros dos bandidos na periferia do Brasil, que saem matando aí a torta e a direita, né? Lideranças do movimento, André Vidal de Negreiros, João Fernando Vieira, Henrique Dias e o Índio Poti. E aí eles foram para cima dos holandeses, né? Num contexto de revoltas e expulsões, iniciado no estado do Maranhão, que se inicia o quê? A restauração pernambucana. Então não foi somente em Pernambuco, tá, gente? Foi também no Maranhão e em outras localidades do litoral brasileiro que houve essa reação. Nos idos de 1645 ocorreram essa conjunto de batalhas, conjunto de guerras, mas as principais, Batalha dos Guararapes. Tanto que tem uma cidade que eu também conheço, Jaboatão dos Guararapes. É uma cidade coladinha em Recife, faz parte da região metropolitana. Eu me hospedei por lá a última vez que eu fui lá, né? Não dá nem para tomar banho lá, que é muito tubarão da desgraça. Então, gente, a Batalha dos Guararapes. Inclusive, quando eu estava lá, gente, eu saía de Recife em direção a Guararapes e tinha um portal escrito. Poxa, eu tenho essa foto, eu tenho que botar aqui nessa aula. Aqui nasceu o Brasil, né? O sentimento de pátria no Brasil, algo do tipo assim, né? Porque nesse movimento nós temos características de um movimento nacionalista, mesmo contando com a presença de portugueses. Tiro, 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 muito tiro, muito tiro, muito tiro. Observa aqui, ó, 48, 49. O negócio foi demorado, tá, gente? E aí os holandeses só foram derrotados definitivamente nessa última batalha aqui, na região da Taborda. Gente, quem é de Recife tá ouvindo essa aula, me desculpe, tá, gente? Mas eu tenho que dar uma resumida bem legal aqui, porque senão a gente vai ficar aqui, nós iremos ficar aqui 3 horas só falando de insurreição pernambucana. Mas aquilo que eu tô falando aqui, gente, para vocês, é o que é cobrado em prova. Eu dou aula, gente, há mais de 21 anos sobre esse assunto, né? Principalmente quem vai fazer provas aí de ensino médio, fundamental, concurso do sargento do exército, ESA, é isso que vem em prova. A expulsão dos holandeses desencadeou uma crise na empresa açucareira, pois os holandeses haviam levado mudas e plantado na cana-de-açúcar em seus domínios nas Antilhas. Ou seja, o Brasil acabou se lascando depois. Porque os holandeses eles tinham dinheiro, eles tinham navios, eles tinham todos os contatos comerciais do mundo, eles tinham contatos, né? E eles ficaram décadas aqui no Brasil. Aí eles aprenderam o quê? A produzir o açúcar. Dinheiro, navio, contato e produziam açúcar. Ah, e outro detalhe. Sempre eles dominaram a última etapa da produção de açúcar, que é o quê? O sistema de refinamento. Porque aqui no Brasil era feito o açúcar mascavo, aquele açúcar preto, aquele açúcar duro, que não estava 100% pronto para o consumo. Então eles tinham dinheiro, navios, contatos, aprenderam a fazer as primeiras etapas do açúcar, sempre refinaram o açúcar. Eles precisam do brasileiro? Não. A produção das Antilhas aumentou de forma gigantesca, a produção brasileira entrou em decadência no mercado internacional. Ok? Não vou falar aqui nessa aula da gênese do exército, vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua a partir daqui. Ok? Forte abraço para vocês, gente. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Gente, não esqueçam, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, faça a sua crítica construtiva. Gradativamente, nós vamos melhorando as nossas aulas aqui. Beleza? Abraços, sucesso, fui!